Olá pessoal, amigos de leitura, todos leitores interessados na oficina Apenas Leitura. Seja todo mundo bem-vindo e antes da gente começar, infelizmente o canal ainda não conseguiu, né, manter uma frequência de postagem contínua, né, regular, infelizmente, e por conta disso as postagens elas serão, por enquanto, pelo menos, né, serão postadas numa frequência aleatória mesmo, tá? Mas, apesar de aleatória, isso não vai prejudicar o conteúdo, né? De qualquer maneira, os vídeos eles permanecerão, eles serão continuamente postados, né? Enquanto os livros aqui na minha estante durarem, né? Não pretendo, talvez possa repetir, né, a apresentação de algum livro, mas não pretendo fazer, por enquanto ainda tem alguns livros, né, que ainda não foram apresentados, e enquanto houver livro a gente continua postando conteúdo, né, fazendo esses comentários, né, essas apresentações, né, de livros variados, né, de literatura, para o público em geral, não só para estudantes e pessoas interessadas, mas para o público em geral, todas as faixas etárias, né? E não só também pessoas que tenham interesse em não ficção, né, que são as obras propriamente literárias, né, as obras artísticas, né, os romances, poesia, mas quem tem interesse não só ou tenha também interesse em não ficção, né? São obras principalmente humanas, né? Obras, né, psicologia, né, filosofia, história, né, administração também, né, às vezes, possivelmente, e coisas do tipo, né? Então, vai ser basicamente assim. O nosso livro de hoje, ele será um livro de um gênero diferente, né? Inclusive é um gênero que eu não sabia que eu tinha aqui, pensei que só tivesse romance e contos, mas procurando com mais cuidado aqui na minha estante, acabei encontrando, né, um livro chamado Três Peças Escolhidas, né, que é de um autor que eu não conheço, chamado Eduardo Campos, né? E ao ler o livro, aí eu realmente entendo que não se trata se trata de se trata do gênero teatro, né? São três peças realmente de teatro mesmo, né? Com todas as características, pelo menos o esboço geral, né? Tá todo no livro, né? Então vamos lá. O que é que a gente encontra, né, na leitura do Três Peças Escolhidas, né? As três peças, né? O autor ele é cearense, né? E ao que tudo indica, ele passou muito tempo no Ceará ou em Fortaleza. As três peças elas narram, né, a sua história em Fortaleza, né, o ambiente é Fortaleza, capital do Ceará, aqui, né, onde estou. E essa obra ele faz na década de 60, né, século passado, década de 60. Então, a peça, né, ela basicamente narra o dia a dia, né, o dia a dia popular
de alguns bairros, né? Das pessoas, dos populares, das pessoas geralmente, né, são em geral, né, são de classes mais baixas, né? E pega nesse cotidiano, ele pega vários momentos apesar as três, cada uma das peças, ela é relativamente pequena, né? O tamanho, assim, a extensão a duração da peça, ela é realmente uma peça pequena, uma peça de teatro pequena, né? As três não são histórias diferentes, não tem continuidade entre si, né? Ou seja, são 3 livros, né? Então se trata de uma compilação de peças em um livro, né? Então, é o dia a dia do povo da cidade, né? É o cotidiano popular, basicamente, em geral, né? Nessa rotina, né? Que é a base das peças, é a rotina mesmo, né? Das pessoas. Dentro da rotina, as peças desenvolvem, né? O seu drama, né? Às vezes, o drama começa por conflitos, né? Individuais, né? Às vezes entre 2 pessoas e às vezes uma pessoa sozinha, né? No caso de personagens mais jovens, né? Que existe em 2 peças, pelo menos, né? Personagens mais jovens que acabam causando algum conflito individualmente, né? Que às vezes também é ensejo de início do drama, né? Então, basicamente, nas 3 peças, né, a gente pode tratar de forma resumida, né, que, assim sendo, né, com isso espero estimular e despertar o interesse na leitura, né. Então, assim, como o início do drama, ele nas três peças começa dessa forma, né? Conflitos sociais entre poucas pessoas ou só uma pessoa, né? Aí aquilo vai se ampliando ou dentro de uma família ou de mais pessoas, né? Ou seja, ou é um problema social ou é um problema familiar que se amplia, né? Ou é uma eventualidade, né, que acontece acidentes, né? Porque como se trata de pessoas, né, mais simples e menos favorecidas, isso, né, tem as suas desvantagens e contratempos acontecem, né, mal entendidos, né, que são suficientes nas peças para causar esse início de conflito, né. Então o drama ele começa, né, individual ou social, e quando ele já está no tamanho, né, quando já vai encaminhando para o clímax da peça, então esse problema ele passa pelo tratamento institucional, né, um tratamento formalizado, né, alguma instituição acaba, né, lidando com aquilo de alguma forma, né, e no caso pelo menos 2 peças, não adianta muito, né, o tratamento institucional, não adianta em 2 peças, pelo menos, até piora, agrava o problema, né, e não lida com a causa inicial, né. Então, geralmente o desfecho ele é ruim, né, ele é negativo, né. Mas eu não vou, como eu não conheço, né, o autor, não vou me ater aqui às peculiaridades da peça, né, a sua licença poética própria dele, né, justamente por não conhecê-lo e pela obra ser
literariamente interessante o suficiente, né, para a gente se ater a ela e fazer o melhor proveito possível, né, independente dos exageros que ela possa ter, né, que são exageros que, acidentalmente ou não, eles podem acontecer, né? Pode acontecer decorrente, né, da formação profissional e pessoal de cada um. Então, isso daí é meio que natural, né, em qualquer leitura de obra de arte, né? Mas a razão da gente estar comentando e postando esse livro, né, desconhecendo totalmente o autor, é por conta da qualidade, né, que a obra carrega, que ela possui. Ela foi feita realmente assim, com uma elaboração de muito boa qualidade, né? Qualidade essa que literalmente interessa bastante, né? E a sua leitura é sempre muito proveitosa e ensina bastante, né? Muito bem, então, retornando à questão da leitura, são diálogos, né? Praticamente um pouco mais da metade, né, do conteúdo do texto são diálogos, né? Tendo algumas participações do narrador ali, mas bem menos que a metade do texto, né? Então, a maior parte do texto são diálogos, conversações populares, né? Muito fácil de entender, né? Alguma incompreensão pode acontecer hoje, né? Por conta eventualmente tem alguma passagem mais com vício de linguagem, né? Regionalista e etc. Mas é um português simples e direto, né? E claro, né? Lembrando que quem for ler vai notar uma diferença, né, no português adotado ali, no vocabulário adotado, porque justamente, né, por ser uma obra dos anos 60, né? Então, é interessante notar essa mudança do uso, né, da língua, né, em relação a hoje. Então, o diálogo é simples, né? Os personagens são muito bem colocados, muito bem elaborados, né? Que é também um aspecto muito positivo, né? Além desse da linguagem acessível, uma linguagem muito próxima da realmente utilizada na época, acredito que seja, né, mais ou menos essa. Ou se não for, mas é muito próxima, né? Os personagens também estão muito próximos com a pessoa, né, local, a pessoa da região, está muito próxima, né? E o personagem ele aparece muito aberto, né? Eles são auto-evidentes, né? Tudo que eles dizem eles se mostram, né, na sua fala, em cada palavra. Uma coisa muito aberta, assim. No diálogo e nos personagens, realmente o autor foi muito bem, né? Acertou mesmo, foi muito bom. Ele transpareceu a realidade, né, de maneira criativa e muito convincente, apesar de ser um texto infanto-juvenil, né? Então, a leitura, a recomendação, qualquer pessoa pode ler, qualquer idade, mas acredito que o público-alvo, né, central das peças seja o público infanto-juvenil, né? Muito bem, os personagens são muito bons, né? São pertinentes e são muitos, né? São muitos e são realmente bem colocados e bem realistas, né? São bastante realistas, muito próximos da realidade, né? Embora o diálogo em si, ele muitas vezes pareça
exagerado, né? Mas que entra faz parte da licença poética, né? Então, tudo isso não, é preciso, durante a leitura, é preciso, né, acalmar, né, diminuir o ritmo do julgamento, né, para perceber, né, para perceber tanto o aspecto lúdico, né, o exagero, né, o apelo, aquilo que foge do comum, né, do razoável, sem esquecer a pertinência do personagem, né? Até que ponto o personagem ele é legítimo, né? Então é esse tipo de cuidado que se deve ter, né, durante a leitura. Muito bem. Então, no final das contas, é uma leitura altamente recomendável, né? Seja para as pessoas, né, os cearenses em geral, ou pessoas de outros estados também, a leitura é recomendável, né? E os problemas, eles apesar, né, da peça obrigatoriamente ser pontual e abordar, né, coisas particulares, né, muito pela própria natureza da peça, né, coisas muito regionais e localizadas. Isso não significa, isso não prejudica, né, o lado universal, né, do assunto, do tema, do aspecto geral, né, dos conflitos que acontecem dentro da sociedade, né, em geral. Então, apesar ela, de certa forma, ela, né, tende à universalidade, embora se atenha, se atrele, né, obrigatoriamente ao caso mais particular possível, né, e localizado, né. Então, por todas essas razões, essa leitura é recomendável. Então, dito isso, podemos passar para o gênero, né? Então, como já disse, o gênero é teatro mesmo, né? Não tem como fugir dele, é obrigatoriamente teatro. Inclusive, antes de iniciar a peça, né? Como está escrito lá, antes de abrir as cortinas, né? Correr o pano, páginas anteriores descrevem a estrutura do palco, né, da cena, né, a posição dos personagens, a preparação, os trajes dos personagens, né, as posições e como que a cena inicia. Então, tudo isso consta, né, nesse compilado, né. Só um detalhe em relação ao gênero de novo, o diálogo ele parece muito lúdico, né? Muito jocoso muito despropositado, né? De fato. Então, apesar de as pessoas que não gostam disso, né, podem ficar um pouco entediadas, mas apesar disso, né, que é um elemento que está presente, né, na localidade, no ambiente das peças, mesmo, onde se passa, né, a história, o drama, há um drama por trás, né, do diálogo. Então, não deixar que essa
característica, né, que de fato prevalece do diálogo, que é o aspecto meio exagerado e despropositado. Outros elementos interessantes, né, também aparecem ali, às vezes de modo mais sutil, né, mas eles estão lá, né. Outras tensões e outras coisas acontecendo paralelamente aos diálogos, né. Muito bem. Então, em relação à informação literária, né, culturalmente, o que a gente vai encontrar, o que a gente vai poder encontrar ao ler, né, durante ao final da leitura, né? O que a gente, para onde a gente precisa direcionar, né, esse tipo de leitura, né? Então, quando eu disse que o autor ele foi feliz na escolha, na elaboração dos personagens, né, na preparação do diálogo, ele fez tudo isso muito bem. Não foi só por conta desse aspecto literário primeiro inicial, né, que é o do texto, do enredo em si mesmo, né, mas que tudo isso foi feito de maneira fidedigna e tudo isso contribui de uma maneira muito criativa para a sua mensagem cultural, né, que a obra detém, né. Então, no final das contas, o Eduardo Campos, né, o autor, ele está fazendo retratos de ocorrências, né, da sociedade local e das regiões, né, das localidades específicas, né, mas como entra instituições, né, e outros elementos mais de fora dos bairros e das famílias, então a obra não fica restrita, né, ela se comunica com a sociedade quando entra as instituições e entra, né, outros órgãos, então ela está se comunicando de alguma forma, né, com formalidades, né, com formalidades e coisas da sociedade em geral, né. E quando isso acontece na obra, o desfecho ele é negativo, né? Ele é quase sempre negativo, né? Com exceção da primeira peça, que esse desfecho ele é amenizado por conta de um elemento familiar, né? Mas o desfecho em geral ele é negativo, né? E por conta quando entra elementos externos da sociedade, acaba realmente a peça encerra de uma maneira negativa, né? Muito bem. Então, basicamente é isso.